Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Neste dia nós vamos falar a respeito do empreendedorismo, né? O que é empreendedorismo? Eu vou procurar aqui falar de uma forma bem simples para que nós possamos entender o que é o empreendedorismo, quem pode empreender e quais são os primeiros passos, né? Porque existem vários tipos de empreendedorismo, mas eu quero trazer aquele bem resumido, uma forma simples para entendermos quais são os pilares, né, do empreendedorismo. Há quem diga que para empreender precisamos amar aquilo que nós vamos fazer, aquela atividade que nós queremos empreender. Outros já dizem que precisamos conhecê-la bem. E as duas, eu acredito que as duas são de suma importância. Porque, da mesma forma, para você conhecer algo melhor, se você ama aquilo, facilita a sua compreensão daquilo que você está movimentando ali. Já no caso de conhecer bem, mesmo que você não ame, mas você conhece bem, mas fica algo, que possamos dizer assim, fica algo morto. É um empreendedorismo mais voltado para o financeiro, onde na realidade a maioria das pessoas buscam algo para ser realizados tanto financeiramente como pessoalmente. Então, eu acredito que unindo as duas, tanto amar o que faz, tanto conhecer bem aquilo que faz. Então, eu acredito que as duas opções são de extrema importância para empreender, começar a empreender. No Brasil, há mais de 52 milhões de brasileiros envolvidos com algum tipo de empreendedorismo. Esse é um dado levantado pelo Sebrae no ano de 2018. E de uma forma ou de outra, muitas pessoas não sabem, mas estão de uma certa forma empreendendo. Mesmo seja aquela senhorinha que vende bolos na sua casa, aquele dono de um mecânico que presta serviço, não tem como é que eu posso dizer, um trabalho fixo, ou seja, não trabalha de CLT, trabalha por conta própria. Eu vou ler aqui alguns pontos, aí vocês vão vendo aí se algumas dessas características vocês têm, tá certo? A primeira, nos diz, o empreendedor ele precisa ter iniciativa. Se você acha que você é uma pessoa muito tímida para abrir um negócio, para montar uma empresa, se você não tem essa iniciativa, já é um ponto negativo. A segunda é perseverança. Precisamos ter perseverança, porque todo negócio ele precisa de um tempo para nos dar retorno. Se nós temos a iniciativa, começamos fazendo, mas não temos a perseverança, aquele negócio ele não vai nos dar retorno imediato. Alguns têm um tempo mais curto, né? Nos traz um retorno mais rápido. Outros demoram um pouco mais, então precisamos ter perseverança. O terceiro é coragem para correr riscos. Precisa ter coragem para correr riscos. Porque no empreendedorismo, muitas vezes, você tem que ter essa coragem para inventar, para investir e para também ter ali aquela capacidade de investir em algo que você não sabe exatamente se vai dar certo ou não. Para isso temos estudos para corrermos menos riscos. Porém, de uma forma ou de outra, temos que ter essa capacidade para correr riscos. Vamos ver o terceiro, fala sobre a capacidade de planejamento. Essa capacidade de planejamento, ela é feita, como eu falei também, todo um estudo, tem que ter todo um planejamento de onde você quer começar, como você quer começar, até onde você quer chegar, né? Qual o tamanho que você quer, o porte da sua empresa, porque aí depende. Você pode começar empreendendo como uma empresa MEI. E aí, até onde você vai chegar, aí é você que tem que decidir. Se você quer chegar numa empresa de porte nacional ou internacional. Mas aí tem que ter essa capacidade de planejamento. O outro é a eficiência e a qualidade. Isso aí é uma forma indispensável, porque temos que ser eficientes para fazermos
da melhor maneira aquele serviço que estamos prestando ou apresentar o produto com a melhor eficiência, a melhor qualidade para os nossos clientes. Outro é a liderança. É muito importante para um empreendedor ter a liderança, porque o empreendedor, por menor que ele seja, ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa de ter alguém para lhe auxiliar, seja na mão de obra ou seja também na administração. Mas o empreendedor ele precisa ter o senso de liderança. Ele tem que saber também reconhecer que ele não é bom em tudo. Ele tem algumas habilidades, mas ele tem que reconhecer que outra pessoa pode ser melhor do que ele naquilo. Isso também é um fator de liderança. E colocar essa pessoa para fazer aquela função a que você não é capaz. Não adianta você encher o seu ego e dizer, não, eu sei fazer tudo, eu faço tudo melhor que todos. Essa aí já é um ponto negativo. Precisamos ter liderança para saber até mesmo a hora, até onde é o nosso limite. Então, temos que saber administrar com uma boa liderança também. E, por fim, ter uma boa rede de contatos. É importante ter uma boa rede de contatos para estarmos divulgando o nosso trabalho ou o nosso produto. De certa forma, precisamos estar sempre nos atualizando, tanto nas redes sociais, hoje nós temos a internet, que facilita bastante essa divulgação. Também o antigo, o boca a boca, que ele também, hoje em dia, ele serve muito para grandes negócios, que aí vem a questão da qualidade e a eficiência. Um cliente que comprou um produto bom, de qualidade, ele vai apresentar a sua empresa para outras pessoas. Ou um cliente que você prestou um serviço de boa qualidade, ele também vai indicar você para outras pessoas. Então, é importante nós termos essa questão de bons contatos para que não fiquemos ali com um bom produto, mas sem saber divulgar escondido, como se diz. Então, precisamos ter esses pontos aí. Então, você marcou aí os que você tem, os que você ainda não tem, vamos correr atrás para conseguir, para começarmos a empreender. Bom, se você entendeu basicamente o que é empreender, é necessário fazer algumas perguntas para que você comece a entender como é que funciona esse empreendedorismo. Eu vou começar a fazer as perguntas e você responde aí. Primeira pergunta: por que você quer empreender? Essa é uma pergunta que você tem que se responder. Por que eu quero empreender? Eu quero empreender porque eu gosto de empreender, ter meu próprio negócio, ou eu não dá certo eu trabalhar com um patrão, ou não, porque eu quero crescer na vida. Essa é uma pergunta que cada um tem que responder antes de começar o seu negócio. Segunda pergunta, é, qual a sua ideia de negócio? Você tem que ter em mente que negócio eu vou abrir, né? Que negócio eu vou começar? Você trabalha em quê? Você tem vontade de trabalhar com o quê? Essa é uma pergunta que você tem que ser bem definida. Você não pode começar, não, eu vou fazer isso ou aquilo, naquela dúvida. Você precisa ter uma certeza, uma visão do que você quer, em que você quer empreender. Terceira pergunta: como você vai ganhar dinheiro? É importante nós sabermos também, porque nós montando essa empresa, precisamos saber se vamos, como é que vamos ganhar dinheiro, né? A menos que seja uma empresa sem fins lucrativos, né? Seja filantropia. Aí não há necessidade de saber de ter responder essa pergunta. Mas, se é algo que nós queremos fazer para o nosso sustento, então precisamos saber como é que eu vou ganhar dinheiro. Para isso, para respondermos essa pergunta, precisamos entender qual o tipo de negócio, se o negócio ele é rentável, se há demanda para isso. Isso aí a gente vai ver tudo isso com o planejamento antes de montar o negócio.
Vamos lá para a quarta pergunta. Ele diz assim: como está o mercado que você pretende atuar? Né? Essa pergunta já vem em seguida da outra. Como é que está o mercado? Na sua cidade, onde você mora, no bairro, tem muitas concorrentes daquela atividade que você quer prestar esse serviço ou que você queira vender algum produto? Você tem que ter essa visão, essa pesquisa para saber se tem muita demanda, se tem muitos concorrentes, como é que funciona aquele tipo de atividade que você quer fornecer ali para aqueles clientes. Outra pergunta, essa aqui é importantíssima também. Você tem recursos para começar esse negócio ou você vai começar do zero? Né? Por quê? Para começar algo do zero, precisamos ter, no mínimo, uma base para saber se vamos fazer um empréstimo ou vamos começar prestando um serviço que não leva, digamos assim, muitas máquinas ou como é que eu posso dizer, ou ferramentas que sejam de um alto preço. Então, nós temos que saber disso também. Eu tenho dinheiro guardado, eu tenho a condição de conseguir um empréstimo. Aí nessa questão do empréstimo, aí vamos ter que ter cuidado, principalmente é aquela questão de correr risco. Vamos ter que ter cuidado, porque se o negócio ele não engrenar, podemos dizer assim, eu vou ter aquele empréstimo. Então aí já é um correr risco, né? Então temos que ter esse cuidado aí. Próxima pergunta. Você pode correr riscos ou você tem tempo para ter um retorno financeiro? Aí é onde ficam as duas questões. Se você vai conseguir um empréstimo, então você precisa ter um retorno mais rápido para começar a pagar aquele empréstimo. Mas se não, eu tenho dinheiro guardado, eu quero investir, quero fazer, então você tem um tempo a mais para que esse negócio venha dar um retorno. Então é importante saber também responder essa pergunta. E a última pergunta, você tem tudo o que precisa para começar? Se não, o que é que falta? Você tem tudo o que precisa para começar? Você tem atividade escolhida? Você já olhou no seu bairro, na sua cidade, se há demanda para o seu produto, para o seu serviço, se a concorrência, se essa atividade ela dá um retorno financeiro legal, que dá para sustentar, se tem condição de você crescer nesse negócio, se você não tem todos esses pontos, o que é que falta ainda? Então, essa é mais uma pergunta super importante. Analise todos os pontos que você tem, para que o que falta, você correr atrás para começar a empreender. Bom, pessoal, então nós vimos aqui, em poucas palavras, simples palavras, aquilo o que é basicamente empreender. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem, entre em contato, tem o meu número de telefone aí, e nós vamos fazer uma consultoria, vamos conversar para entender exatamente o que vocês estão buscando, para poder facilitar esse processo do empreendedorismo na vida de vocês.